O momento mais importante de One Piece chegou. A queda de dois Yonkous e basicamente fazer aquilo que o Luffy sempre adora. Um banquete, festejar e comemorar a vitória do bando dos Chapéus de Palha. A queda dos dois Yonkous é muito importante para o andamento da obra e para o desenrolar de novos mistérios que estão por vir. Porém, isso só abre mais e mais perguntas sobre o futuro e sobre a importância do país de Wano para o tesouro One Piece. E a aparência geográfica do país de Wano talvez seja bastante importante para isso. A queda dos dois Yonkou na lava pode causar uma quantidade enorme de eventos no país de Wano que pode mudar ele para sempre. Vamos entender tudo nesse capítulo, então não se esqueça já de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal que você me ajuda muito. O capítulo começa com a capa da Reijo e do Ichiji entrando no laboratório onde estavam os filhos da Big Mom testando e fazendo uma pequena medicina ali com os filhos do Jude, né, com o pessoal da Germa. Coisa interessante é que o Yonde aqui, ele tá com uma cara de quem tá sofrendo um golpe, que eu não entendi exatamente o que aconteceu com ele, eu tô curioso. Além disso, a gente também tem, né, se a gente voltar um pouco, a gente tem aquele capítulo onde essas primeiras pessoas apareceram. Um fato curioso é que se você olhar a capa, o formato e a aparência da capa da Reijo dá a entender que não era ela naquela capa. Então vamos ficar de olho aí. Eu já tô um pouquinho desacreditado da teoria do Barba Negra, né? Mas vamos esperar aí ver o que acontece. E aqui a gente já começa a entender exatamente o que está acontecendo, o que pode acontecer com o país de Wano ainda, né? Mesmo depois da queda de Kaido na derrota contra Luffy. A gente vê ele sendo jogado. O Luffy afundou ele de uma maneira. É curioso que ele não conseguiu destruir a ilha, né, com um soco igual ele fez com o Dressrosa. Mas ele basicamente está mostrando aqui onde está Big Mom e onde está Kaido. Os dois fizeram buracos extremamente grandes e longos e a gente começa a ver uma certa instabilidade na parte desses buracos, né? A gente já vai entender o porquê disso. No geral, a gente vê Kaido sendo jogado e mudando, né, saindo de sua forma dragão para sua forma normal, né, sua forma de Oni. E isso aí já mostra que ele realmente perdeu a luta, que ele já está muito cansado, que ele não consegue manter a forma da sua Akuma no Mi. A gente vê ele também caindo diretamente na lava, coisa interessante, que a gente vai falar um pouco melhor mais pra frente do capítulo, e a Yamato correndo para salvar o Luffy de sua queda após um extremo cansaço na luta contra Kaido. A gente vê aí que a luta, né, de Onigashima, a batalha no topo do Domo da Caveira, o vencedor Kaido foi alterado. E aí, né, vai ter aí a apresentação para coroar o Luffy como vencedor dessa batalha. A gente vê aí a Yamato e o Luffy, né, estando um pouquinho felizes. A gente vê o Luffy sorrindo involuntariamente, e ela feliz que ele conseguiu vencer e superar Kaido e, né, garantir a promessa que ele tinha feito. Como se não fosse suficiente, aquele que carrega um fardo enorme, Momonosuke está exausto após carregar a ilha ou tirar ela do caminho do soco do Luffy. Ele cai e aí a gente vê, né, que a Yamato está eufórica com os dois, que os dois, né, conseguiram derrotar Kaido, conseguiram salvar a ilha e o país de Wano, e que ela está realmente emocionada com todos esses acontecimentos. E enquanto isso, na capital a gente vê os pedidos, os desejos subindo, né? E aí, mais ainda para coroar essa queda do Kaido de maneira mais bonita e mais simbólica ainda. A gente vê que o final do festival está se aproximando e a gente tem um pequeno flashback da Otoko com o Tengu, né? Falando sobre Nesse flashback a gente vê a Otoko basicamente tentando entender o que causou, né? O que fez o Yasuo arriscar sua própria vida para salvar o país. Ela não tinha entendido que era para salvar o país e ela estava se perguntando, afinal, era uma pessoa muito importante para ela que viveu ao longo da vida dela com ele, né? E acabou, né, perdendo essa pessoa e nem conseguindo chorar por isso, ou pelo menos
fazer uma cara de tristeza genuína. Então Tengu falando sobre o que aconteceu, sobre Yasuo dar a sua vida para salvar o país de Wano, né? Entregando a vida dele para salvar o local do porto, para conseguir mudar. Aí a gente tem aquele desenrolar com a ideia do Kinemon falhando e tendo sucesso ao mesmo tempo. E também a gente vê que o sacrifício dele foi importante. O flashback não conta nada de muito diferente do que a gente já sabe, só que ele comeu a fruta, né? A Smile, e ele comeu isso porque a Toko tinha comido, então ele não queria deixar ela sozinha nessa furada que era comer uma Smile. Talvez por causa da fome que os personagens estavam sentindo, eles acabaram, né, se eu não me engano, isso já até foi confirmado em um ano que o pessoal dava Smile estragada para os outros comerem, então isso que causou ele e ela terem esse pequeno problema. E a gente tem a troca do desejo da Toko, né, que já estava escrito antes, mas agora realmente mudou com a... Ela tirou de sinto sua falta, papai, né, para obrigado. Então a gente vê que é uma honra, né, até o Tengu chega a falar sobre isso, de ter uma pessoa que nem é de sangue dele, se importar tanto e agradecer pelo que ele fez. Não só ele, mas como muitos cidadãos do país de Wano vão agradecer ele. Ele vai entrar na história do país porque a jogada dele e o sacrifício dele foi crucial para o plano dar certo, para a invasão dar certo e para o Wano ter um final feliz com o Momonosuke Shogun. Assim eu espero. A gente vê um quadro lindo das várias lanternas subindo, um quadro simples que não tem nenhum detalhe muito grande, mas é realmente muito bonito, muito simbólico ver a Toko, o Tengu olhando, né, percebendo que as coisas estão subindo, as lanternas, e pedindo para manter o curso, para os desejos se realizarem. E aqui a gente vê o quão cruel também é Kaido, né? Afinal, ele queria simplesmente botar a ilha nesse exato momento. Basicamente, ele iria derrubar todas as lanternas e cair, matando um monte de pessoas e causando muito estrago, e declarando que aquele país nunca vai ser livre. Então, ele é um pirata de verdade, isso é importante, porque é meio que falta esses piratas assim em One Piece que realmente vão fazer o mal, né? Então a gente vê que o Kaido realmente era alguém que tinha planos muito cruéis. Acabou sendo parado, né? Mas a ideia dele era muito cruel, porque ele iria meio que jogar na cara de todo mundo que estava ali que não ia ter como solucionar o problema. E aí Nekomamushi precocemente já fala: não restam dúvidas, pessoal. Kaido foi espancado e jogado nas profundezas pelo Luffy. A gente vê ele anunciando a queda de Onigashima pelo Momonosuke e uma vitória, né, uma comemoração de vitória por todos que estavam ali, todos os piratas, todos da aliança, até mesmo os piratas do Kid que não participaram diretamente da aliança. Então, essa guerra de 20 anos supostamente acabou. Finalmente nós ganhamos e derrotamos 2 Yonkous. Todo mundo surpreende aí, né? Afinal, muitos ali nem tiveram participação direta na guerra. Aí a gente vê, no geral, todos os bainhas, né, tirando, né, alguns. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. A gente vê uma comemoração geral, a Hiyori caminhando junto com o Denjiro, ele com a cara meio séria de sempre, né? Até meio esquisita. E a gente vê a comemoração da Nami, da Otama, do Marco, né? O Marco tá meio tentando ganhar Stylish Points, né? Mas tá tranquilo, ele tá ali. E todos os outros comemorando. Uma coisa curiosa aqui é que o vencedor da luta vai ser anunciado, obviamente, e vai ser o Luffy. Só que existe um porém. Ele foi alterado uma vez. O que impede ele de ser alterado novamente, né? Então existem contos, existem histórias onde o dragão ele reaparece no magma, mas eu não vou chegar nessa parte aqui porque senão, olha, essa luta já foi muito enrolada. Eu vou acreditar que ela acabou de uma vez por todas, né? Mas fica aí, né, o mistério. Será que Kaido ainda pode reviver literalmente das cinzas? Vamos ficar de olho. A gente vê o Usopp correndo com Kinemon e Kiko nos seus ombros, tentando cuidar deles e trazendo pro Chopper. A gente também vê
O Frank falando que o Zoro não tá acordando, parte bastante importante. Afinal, ninguém quer que o nosso imediato do bando, digamos assim, morra, né? Ele precisa ficar vivo porque é o bolado, né? E aí o Chopper, ele tá com a cara toda confusa, recebendo um monte de paciente pra ele cuidar, e ele todo desesperado porque tem muita gente pra ele fazer isso, né? Dito isto, a gente muda já pro Momonosuke falando com Zunisha sobre a abertura das bordas de Wano. Ele não pretende fazer isso agora, né? E aí a gente vai tentar entender o que Momonosuke está pensando e se ele está correto ou não. Zunisha não se importa, não vai mudar a decisão dele e confia no julgamento do pequeno dragão rosa. Vamos entender o que vai acontecer a partir disso. Antes da gente chegar lá, vamos comentar um pouco melhor aqui sobre as mudanças, né? A aparência dos personagens após a vitória do Luffy. A gente vê o Kappa, né? O Kawamatsu tranquilo, né? De boa. A gente vê o Raizo meio com a cara ainda séria, né? Principalmente por tudo que aconteceu, que ele fez. Ele tava usando o jutsu ainda. E aqui uma parte interessante é que o Denjiro, ele tá meio que olhando a Hiyori de lado e ela saindo com uma sombra na cara. É estranho. É estranho, vamos dizer assim, porque o que faz ela estar com essa cara? Eu acho que isso pode ter a ver com o anúncio que vai rolar no final do capítulo, então eu já vou chegar lá. Outras aparições um pouco esquisitas são o Kid dando um sorriso meio de lado, assim, uma cara não tão feliz, né? O Law também tá meio bravo que o Beppo pulou em cima dele, ou será que ele tá bravo com outra coisa? Temos que tentar entender o que tá acontecendo com eles, porque eles teoricamente deviam estar comemorando. E o Appo, ele tá incrédulo que o Chapéu de Palha venceu o Kaido, né? E aí vamos ver qual vai ser a ação dele, porque ele já tinha dito que ele iria tentar sair por cima de quem ganhasse, né? Tentar tirar a vitória, né? Roubar a vitória de quem já estaria acabado, né? Que no caso seria do Luffy. Vamos ver se ele vai aprontar alguma coisa. E aí eu queria falar isso, mas porque o Momo decidiu não abrir as bordas de Wano agora. Isso para ele existe um motivo, existe uma decisão por trás disso, e Zunisha até fala que está disposto a se sacrificar por essa decisão. Então, o que ele está pensando, o que está passando pela cabeça dele e por que ele decidiu não abrir agora, né? E quando seria o tempo para abrir? É porque a gente sabe que existem muitos mistérios em volta disso e que muito provavelmente esses mistérios envolvem o próprio Joy Boy. Então, coisas que não vão ser reveladas agora e que de alguma forma talvez o Momonosuke saiba. Então, o que pode ser contado aqui é algo que está escrito no diário de bordo de Oden. Então, vamos pensar aqui o que pode ser exatamente. A gente tem diversos mistérios que envolvem principalmente os poneglyphs e a carta de desculpas de Joy Boy. O que os grandes reis dos mares diziam? Que o tempo prometido iria chegar, né? O tempo onde os dois soberanos iriam se reencontrar e a gente teria uma virada no mundo. Isso basicamente pode estar conectando a Ilha dos Homem-Peixe com o Wano diretamente. E lembrando que um desses soberanos é a Shirahoshi. A gente ainda não tem certeza de quem é o outro, apesar de parecer muito que é o Momonosuke. E a gente também tem que lembrar que lá em Skypiea, novamente, um arco muito importante, a gente tinha a defesa dos poneglyphs. Eles cuidavam dos poneglyphs por algum motivo. Novamente, conectando todas essas cidades. Então, existe um mistério muito grande ainda em Wano que ainda não foi revelado e que pode nos dizer se Wano realmente era ligada a Jaya, como eu tinha pensado, como eu e muitos outros já tinham falado até, e existem diversas teorias na internet. Enfim, essa conexão de Wano, Jaya e Ilha dos Homem-Peixe ainda vai ser muito importante e é bom a gente ficar de olho nisso. E só uma correção aqui, pelo que eu entendi, a tradução aqui tá errada. O Zunisha não tá disposto a sacrificar pela sua decisão e sim está disposto a seguir a liderança de Momonosuke, né? Então, eu não sei qual que é a certa, né? Teria que esperar a Shueisha postar lá
o oficial. Mas enquanto a gente espera, eu vou acreditar que não é sacrificar e é sim só seguir a liderança de Momonosuke. Afinal, eu ainda acho que Zunisha vai ter um papel importante nessa virada de chave do mundo. A gente vê duas pequenas silhuetas caindo também na lava. Eu já vou chegar lá. Voltando, a gente tem uma parte meio whatever. Não tem muito sentido essa parte aparecer aqui. Não tem um motivo muito grande. É só o pessoal do Kaido, né? O bando do Kaido se recusando a aceitar a derrota. E aí a Yamato foi meio que resolver isso. Senão na conversa vai ser uma porrada. Então eles duvidam que Kaido iria perder, né? Mas aconteceu, eles têm que aceitar isso. Pelo menos até o momento. Lembrando, eu não descarto uma possível volta de Kaido, apesar de ser um pouquinho difícil. E aí a gente vê realmente Kaido e Big Mom jogados na lava. Kaido com aqueles bração gigantes, as perninhas dele, de quem só fez o braço na academia. E a gente vê uma coisa interessante é que tem uns traços brancos por cima deles, né? Tanto da Big Mom quanto de Kaido. Teve muita gente falando que eles estavam derretendo. Eu não acho que seja isso, acho que é só como eles estivessem afundando um pouco na lava, porque eles aparentemente ainda não caíram diretamente nela 100%, ainda não afundaram de vez. Então eu ainda acho que existem coisas a serem faladas sobre isso. E vamos ficar de olho lembrando que o chefe da CP0, né, o outro homem da CP0, eu não sei quem é o chefe, mas o cara da CP0 ainda está vivo. Ele com certeza vai noticiar isso de alguma forma. Se não noticiar, essa droga vai vazar, né? Assim como a utilização da fruta do Vegapunk copiada. Então vamos ficar bem de olho nisso, porque são coisas interessantes que podem mudar algumas percepções do mundo. Lembrando que a Akuma no Mi do Luffy iria ser com certeza utilizada para teste. Então, se ela foi pega antes pelo Shanks, quer dizer, obviamente que ela estava fugindo, a gente já falou sobre isso, mas que esses testes deram certos e eles podem agora basicamente duplicar Akumas no Mi. E é o que eu tô falando, né, é que isso pode ter a ver com o SSG. Mas isso é vídeo para outra hora, isso é tema para outra hora. E aí a gente tem a erupção de um vulcão aquático. Como se já não bastasse tudo que tá acontecendo, né? Um caos, a gente simplesmente vê que o amanhecer ele veio de forma um pouco diferente, né? Ele veio na forma de um vulcão, né? E vamos ver o que vai acontecer, né? A gente tem o anúncio País de Wano, batalha decisiva no céu. Vencedor Luffy do Chapéu de Palha. A gente vê o pessoal, Babanuki e os outros se surpreendendo com um vulcão submarino entrando em erupção e a cara do Luffy sorrindo, deitado, basicamente acabado. E a gente vê algumas chamas subindo, né, desse vulcão, da erupção dele. E aqui vem uma parte muito interessante que nem todo mundo vai lembrar. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre os poneglyphs de Wano serem feitos diretamente nas partes quentes do país, ou seja, isso seria perto ou até mesmo dentro dos vulcões. De alguma forma, eles que expliquem isso. Mas tinha um fato muito interessante que os vulcões eles soltavam uma substância chamada piroclasto. Só confirmando que não é piroclasto, é pyroblane, né? Mas enfim, aí essa substância você consegue fazer kairoseki com ela. Ela é um mineral muito raro que vem da erupção dos vulcões, mas não acaba por aí. Essas substâncias, esse mineral, quando ele entra em contato com o ar, ou melhor, quando ele é ejetado para o ar por um vulcão, obviamente, que é onde se tem esses materiais, eles podem não só, né, fazer esse kairoseki, né, caso esse mineral seja, né, minerado, enfim, com a maneira que eles conseguem chegar nesse material, mas eles também conseguem criar ilhas do céu, né? Eles conseguem criar as nuvens fofas que é possível navegar. Então é um fato muito interessante que a gente talvez possa estar vendo uma ilha do céu sendo formada. E aí a gente vê o Momonosuke descendo, vendo os cidadãos de Wano, né, falando pra eles que tá tudo sob controle, que tá tudo certo. E aí a gente vê uma página dos bainhas aparecendo, né, saindo da fumaça. Obviamente a gente não vê a forma do Momonosuke, porque eu acho que a gente só vai ver no capítulo 1100.
Então a gente vê, né, uma questão bastante interessante, a gente vê eles confusos com a falsa morte da Hiyori, e o mais interessante é que a gente vai ver, né, o anúncio do novo Shogun de Wano. E como eu falei, antes de tudo isso acontecer, quando tava saindo os spoilers do capítulo, eu pensei nessa possibilidade, nessa pequena possibilidade da Hiyori ser anunciada como Shogun. A gente vê, o Momonosuke estava de um lado, né? E é difícil dizer se foi desse lado, apesar da fumaça que tinha. É difícil dizer se foi desse lado exatamente que os bainhas estavam vindo. A gente vê a silhueta do Denjiro, a gente vê a silhueta do Raizo e a Hiyori caminhando no meio, no centro deles. E a gente vê a Komurasaki sendo exaltada e tudo mais, né? Então, assim, tem coisa estranha aí. Eu já tinha dado essa cartada antes, vamos ver o que vai acontecer de verdade. E aqui vem uma última parte, uma última coisa que eu vou falar sobre esse capítulo, é que existe uma coisa nele que me deixa intrigado. A gente teve uma queda de 2 Yonkous. Será que é fácil assim? O que vai acontecer por causa da queda desses 2 Yonkous, né? A gente pode ter muitas coisas acontecendo aí que a gente não sabe. Aonde Barba Negra está indo, o que o Homem da CP0 vai fazer. Então tem muitos mistérios ainda para ser revelado agora, né, nos próximos capítulos. Então vamos ver. Talvez Barba Negra apareça, talvez um almirante apareça. Vamos ficar de olho. Se você gostou, deixa seu like, seu comentário, se inscreve aqui no canal que você me ajuda muito. Deu muito tempo para fazer esse vídeo aqui, mais do que eu gostaria. Mas eu acho que ficou bem explicado tudo que eu quis passar. Apesar das enroladas. Eu vou ficando por aqui. Não minha, né? Do Oda. Valeu, falou. Eu fui.